Amém. Irmã, Deus abençoe, viu? Eu me lembro de uma vez na igreja que o pessoal do Ministério Louvor se atrasou, era um casal. E aí eu disse, não, tá no horário para começar, né? E aí eu fui e eu me louvei. Quando eles chegaram, eu estava no meio, eu sozinho louvando. Quando terminou, aí ele, meu irmão, desculpa, aí ele, não, desculpa, irmão, agora toda vez que você atrasar, quem vai louvar sou eu. Você quer me ouvir louvando? Então, eu chego cedo. Amém. Eu vou ver que tem gente que tem um talento, né? Essa menina, Deus abençoe ela. Amém. E que ela continue crescendo. Amém. Queridos, é um privilégio estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite do meu irmão César. Meu nome é Marcos, eu sou líder do diaconato lá da Rede Farol. Fui liderado do César da Rede Lúcia. Foi um tempo maravilhoso, aprendi demais com eles. Vocês estão muito bem assistidos aqui conosco, tá? Amém. Vamos orar. Amém. Senhor meu Deus e Pai, boa noite. Oh Pai, que maravilha estar aqui na tua presença, Senhor. Que privilégio, Senhor, desfrutar desse momento com meus irmãos e irmãs, Senhor. Oh Paizinho, em nome de Jesus, vem falar conosco. Que o Espírito Santo venha me guiar, Pai, que tudo que sai da minha boca venha de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Oh Paizinho, muito obrigado pela vida do irmão César, da Lúcia, da família dela, Senhor. Continua, Pai, fortalecendo e capacitando. E desde já, Senhor, profetiza essa igreja crescendo, expandindo, Pai, e vidas sendo alcançadas neste local, Senhor. Porque essa é a tua vontade e a tua propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mas quando eu recebi o convite, a primeira coisa que a gente faz, a gente cantou sobre a palavra. E aí o Senhor me disse, olha, peraí, deixa eu só organizar aqui, eu estou sem relógio, mas agora eu vou ter que separar. Quanto tempo é? 10 minutos. Eu gosto de seguir a direção. E aí eu pedi ao Senhor, o que é que eu falo? E ele me falou, você sabe, eu trouxe esse material aqui, que eu tenho discipulado lá da sede, que eu tive o privilégio de ministrar uma aula sobre um tema que me é muito caro e é muito caro para Deus. Porque eu ministrei a aula, pouco tempo depois, eu ministrei a aula, pouco tempo depois eu fui convidado a participar do Café Doutrinário. E o livro era a Fé que Remove Montanha, de Crente Rei. E eu disse, você sabe que você tem que ministrar sobre fé. Aí quando eu ia preparar a ministração, ele fez, você já tem o material, use o material que ele deu. E aí eu trouxe, é óbvio que eu não vou fazer uma aula de discipulado, mas é importante a gente saber aqui do que se trata. Lá em Romanos 1,17, na nova tradução na linguagem de hoje, ele fala: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Eu particularmente, eu tenho aprendido, eu estava conversando com o meu irmão da gente começar, eu tenho aprendido muito isso, principalmente depois que eu cheguei aqui no Verbo da Vida. E assim, é de fé em fé, é de vitória em vitória, é de passo a passo, tá? Lá em Hebreus 11:6 traz um fato assim que é fundamental, gente. Essa matéria lá é chamada de Fundamentos da Fé, que também é a matéria do tema. O fundamento é a base. Então a base do cristão é a fé. Se a gente não tiver fé, é o que está lá em Hebreus 1:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus tem prazer em abençoar, mas Deus tem prazer em abençoar quem busca Ele. As bênçãos de Deus estão sobre todos, mas o prazer de Deus é em abençoar aqueles que o buscam. Tá? Amém. E aí, outra passagem interessante, Tiago 1:6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada
nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Isso aqui, gente, traz para a gente uma revelação importante. As pessoas podem roubar nossa fé. Quantas vezes nós pedimos, nós oramos, nós cremos e alguém chega perto da gente e consegue roubar nossa fé? Eu vou dar um exemplo aqui muito prático que aconteceu comigo. Eu sou casado, tenho duas filhas e começou a pandemia de Covid. Estourou a pandemia, todo mundo de máscara, todo mundo com medo, e eu determinei: esse Covid na minha casa não chega. Ponto, acabou. Ponto, não vai chegar. E aí eu ia trabalhar lá no banco e todo mundo com medo, todo mundo desesperado, e eu tenho um desvio de septo, meu nariz um lado fechado, então para respirar com aquela máscara era terrível, eu não conseguia respirar, então eu tirava a máscara. Eu baixava, eu tirava, e o povo ficava desesperado. Não tem, você tem que ter cuidado, não tem, você vai pegar Covid. Não vou, gente, não vou. Resultado: todos no meu trabalho, todos, sem exceção, pegaram Covid. Eu não peguei. Teve um colega que usava duas máscaras, porque um em cima da outra. Foi o primeiro que pegou. Uma outra colega que ela, literalmente, ela entrava em casa, antes que ela entrava, tirava a roupa, botava uma máquina e praticamente tomava um banho de álcool. Foi a segunda que pegou. E eu não peguei. E eu disse: eu não vou pegar Covid. E o tempo foi passando e a gente indo, e eu confesso, gente, eu não era assim, não era desafiando as autoridades, porque nós temos que obedecer, mas eu não tinha o medo da Covid, então eu não tinha os cuidados que todo mundo tinha. Então tem que passar mal na mão. Não, eu dizia: não vai pegar, não vai chegar, e não chegou na minha casa. Aí fomos para Salvador, né? Chegamos lá em Salvador, está a família. Aí fui para casa de minha irmã. Aí domingo de sexta para sábado, passei o sábado com ela. Aí fomos para casa de meu irmão para a festa, ficamos até tarde. No domingo de manhã saímos para domingo de tarde, fui para casa de minha irmã, passei a tarde com ela. E não sei se vocês sabem, mas baiano gosta de se abraçar, né? Aí eu abraço, beijo minha irmã, minha sobrinha, meu sobrinho, que a gente ali. Foi na terça-feira, ela me ligou: cara, como é que vocês estão? Tudo bem? Não, porque está todo mundo super gripado aqui em casa, a gente acha que é Covid. Aqui está todo mundo bem. Ela fica bem, não se preocupe não, meu irmão, não vou pegar nada. De manhã, de tarde, ela me ligou: meu marido fez exame, é Covid. Fica dentro de uma menina, e se fala: relaxa, essa miséria não vai chegar na minha casa. Resultado: ninguém pegou Covid. Voltamos para Maceió. Quando eu cheguei aqui, contei essa história, esse testemunho, a colega virou para mim e fez: assim, eu nunca menti na colega, porque a gente não pode esperar que as pessoas do mundo tenham a fé que a gente tenha. Sim. Ela fez: eita, mas será que não foi assintomática? Porque minha filha teve agora e foi assintomática. Eu disse: colega, você quer dizer que eu, Flávia, Ana, Esther, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, meu cunhado, meu sobrinho, todo mundo na mesma casa, todo mundo, porque se eu peguei, todo mundo tem que pegar, porque a gente é o tempo todo brincando, beijando, abraçando, todo mundo teve Covid foi assintomática. Aí ela parou e fez: então assim, a gente tem que resguardar a nossa fé, a gente tem que guardar a nossa fé, a gente tem que crer, apesar das circunstâncias e apesar das coisas que as pessoas trazem que parecem que é real. Porque a gente não nega a circunstância. Essa é a verdade da fé. A gente não nega a circunstância, mas a gente crê que a gente está acima da circunstância. Amém? Amém. E o que é fé? Vamos logo direto lá em Hebreus. A fé, Hebreus 1:11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu li um livro de Kenneth Hagin, esse que eu falei, A Fé que Remove Montanhas, quem puder ler, é muito bom. Que ele fala, que escreveu na Bíblia dele, um lema dos sulistas batistas americanos. Ele se escreveu no verso da Bíblia, ele levou isso para a Bíblia, eu estou querendo, buscando isso também. Ele escreveu assim: eu creio no que a Bíblia fala, e acabou a discussão. Uma frase simples, ponto.
Deus buscar isso na minha vida. Amém. É o que a Bíblia fala. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ponto. Não me vendo no contexto histórico, contexto sociológico, fisiológico, filosófico, tudo que for. Não, está escrito. Ponto. Mas como é que coube um casal de animais, todos os animais do mundo numa arca? E o que ele fazia com os dejetos, com o xixi, com o cocôzinho do animal? Imagina com o cocôzinho de elefante, tamanho que não é. Cara, está na Bíblia, eu creio. Ponto. Eu não sei como Deus fez. Deus fez. Acabou. Eu não preciso explicar para ninguém. Você quer crer? Amém. Venha crer. Mas não venha crer porque eu estou falando, não. E aí é importante a gente ter essa consciência. Venha crer, venha ver o que eu vivo, venha ver o que eu passo, venha ver a minha vida, para você crer também. Nós somos cartas vivas de Cristo na terra. E as pessoas vão olhar para a nossa fé, elas têm que olhar para a gente e dizer: eu quero o que você tem. Renato, eu quero o que você tem. Eu quero essa paz que você tem. Está tudo caindo. Se você parar no fio dizendo 10 mil cairão, eu não sei atingir. Porque o exemplo arrasta. Nós precisamos ser a luz para que as pessoas sejam atraídas até nós. Amém. Amém? E aí, um dos maiores expoentes da fé, a gente sabe que é Abraão. Lá em Romanos 4, 20 e 21, está muito bem explicado, né? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Amém. Ou seja, ele não negava a circunstância. Ele sabia que ele já era, no caso do filho, ele já sabia que ele era velho, mas ele creu. Quando Deus disse: sai da tua terra e vá, ele não perguntou para onde, com que recurso, quem vai me sustentar. Não. Ele creu que se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se Deus deu a ele a promessa que ele ia prosperar, ele queria. E ele foi e prosperou. Amém? Amém. E como a fé vem? Quem sabe? E eu vi o quê? A palavra de Deus. Amém. A gente estava conversando ali. Ultimamente, nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. Eu estava conversando com o Reinaldo ali. Gente, eu glorifico a Deus. A Deus, não pela placa, porque aquilo ali é uma placa, mas pelo que a gente vê nesse ministério que é para mim. Palavra, Bíblia. Você lê, você entende. Se você não entende, alguém vem e explica, mas não explica buscando um viés teológico, filosófico, para pegar aquela palavra, contextualizar e explicar. Não, a verbo da Bíblia a gente aprende, é assim, por isso. Eu glorifico a Deus, porque assim, eu tenho me edificado cada vez mais no ministério, na minha vida ministerial, que está se iniciando, por conta disso daqui, de ouvir a palavra de Deus. Amém. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente assiste no YouTube, no Instagram, porque tem muita gente usando sofisma. O que é o sofisma? É uma mentira travestida, pega uma verdade e transforma em uma mentira, ele faz aquela mentira parecer verdadeira. Por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Aí vocês olha que frase bonita. Não é assim. Então a gente tem muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então nós temos a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a gente não precisa ouvir do outro. Quando você pega a sua Bíblia e você lê, e lê em voz alta, você está ouvindo a palavra de Deus. Então assim, é outra coisa que a gente tem que ter cuidado. Não vamos colocar a nossa fé nos outros, nos homens. Vamos colocar na palavra. Vamos colocar no Espírito Santo que habita dentro de nós e que nos guia como agir. E aí a gente diz assim: mas certo, eu tenho fé, ok, eu digo que eu tenho fé, mas como liberar a fé? Como fazer a fé agir na minha vida? Isso é outra coisa que eu aprendi aqui. Falar, declare. Tudo foi criado com a palavra. Deus disse: haja. Então nós precisamos aprender a falar, a colocar a nossa fé em movimento, com atos, claro, com atos físicos, mas também com a palavra. Eu posso exercer minha fé chegando aqui e dizendo: Deus, eu quero lhe abençoar.
Isso é um ato de fé. Porque Deus mandou, eu creio que ela precisa, e eu creio que Deus vai me dar outro. Mas eu não tenho dinheiro para comprar outro. Não, se Deus mandou, tome. Se Deus me orientou, vai. Se Deus me orientou, eu faço. Mas no dia a dia nós precisamos falar, declarar. E quando a gente fala, a gente exerce já o comando para a fé. Olha, eu creio, crio, por isso falei. Amém. Então assim, a gente precisa falar. Amém. Amém. Glória a Deus. Só para contextualizar aqui, Marcos 11:23. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, porque eu gosto muito de falar e me empolgo com a palavra. Olha o que Jesus fala aqui, gente. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo, não é um ou outro, ou talvez, tudo que lhe disser será feito. Aí a gente tem duas ações. Primeiro, falar, mas também crer. Não adianta a gente chegar aqui e dizer assim, não, eu creio em nome de Jesus que eu vou receber uma bênção. Ok, você falou, mas você creu? Você realmente acredita que aquela bênção vai chegar? Então assim, a gente fala e crê e acontece. Não adianta só a gente crer, porque não vai chegar. Também não adianta só a gente falar, porque também não vai chegar. Então a gente junta a fala com a crença e as bênçãos chegam. Amém. Aí a gente tem aquela questão que o que foi que Deus deixou, Jesus deixou para mim. Jesus, quando ele foi, ele deixou uma coisa muito poderosa, que está acima de todas as coisas. O nome de Jesus. Gente, o nome de Jesus está acima de tudo, de todo nome. E aí a gente tem que ter cuidado, porque, e eu digo isso primeiro para mim, porque eu tinha essa questão. A gente às vezes fala em nome de Jesus como um vício de linguagem, um maneirismo, um costume. Não, isso vai acontecer em nome de Jesus. Não, a gente não pode usar o nome de Jesus de qualquer jeito. Porque a gente vê pessoas no mundo usando o nome de Jesus à toa. E nós somos os guardiões desse nome. O nome de Jesus é poderoso. Quando você fala com fé em nome de Jesus, aquilo vai acontecer, porque não pode ir contra a palavra dele. Se você falou com fé, está na palavra, aquilo vai acontecer. E será que você está preparado para aquilo acontecer? Então assim, a gente precisa estar atento a isso. Lá em Marcos 16, 17 a 18, ele fala: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Veja só, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre eles ficaram curados. Não é no nome do Marcos, não é no nome do Reinaldo, é no nome de Jesus. Amém. E aí aqui eu vou trazer um testemunho que eu acho interessante que aconteceu comigo. Na verdade, dois. Eu certa feita eu estava no trabalho e aí minha esposa me ligou: amor, você vem que horas para casa? Daqui a pouco. Por quê? Não, porque a gente estava aqui, minha filha me falou. Estava aqui assistindo televisão, quando eu peguei nela, você achava minha bolinha, quando eu botei 38,8 de febre. Ela comeu alguma coisa? Não. Tá, estou indo para casa. Eu sou pai, fiquei preocupado e saí. Você é meu chefe, ó, eu boto mais cedo que eu ver minha filha, então pode ir. Mas o coração apertava, aquela angústia. Quando eu cheguei no elevador, o Espírito Santo fez: está nervoso por quê? Está preocupado por quê? Ore, repreenda. Deu comando. O tempo que ela subia, o Senhor Jesus levou sobre todas as enfermidades. Então, em nome de Jesus, nenhuma enfermidade tem autoridade para a minha filha. Saia em nome de Jesus. Pronto. Gente, eu não precisei rodar, cortar a espada, não precisei gritar para todo mundo ouvir, eu não precisei clamar de joelhos. Não. No corredor do meu trabalho,
trabalho, em nome de Jesus, saia. Entrei e fui para casa. E criei que não tinha acontecido. Quando eu abri a porta, é interessante, quando eu abri a porta, que a porta fica bem de frente do sofá, assim, o sofá do lado, quando eu abri a porta, que eu olhei, ela estava deitada. Aí eu abri a porta, ô papai, o que foi? Ela, oi papai. O que foi, meu amor? Eu dar um beijo no seu pai. Ela aí veio, quando eu peguei que eu abracei, normal. Aí eu beijo, seu pai caiu nela, eu chamei Flávia e disse, Flávia, cadê a febre? Ela, um momento instante, cadê a febre? Botou o termômetro 36,5. Então assim, é por isso que a gente está falando no começo, é de fé em fé, a gente vai crescendo. Amém. Passou o tempo, eu estava no trabalho, aí minha esposa me ligou, Flávia, eu vou voltar para casa agora, não sei o que foi. Ana tomou uma queda, a mais velha tomou uma queda na escola, bateu a parte de trás da cabeça. A escola me ligou porque você vai lá para o você está com um galo enorme e está se sentindo mal. Aí saí desesperado. Quando eu cheguei no mesmo elevador, o Espírito Santo fez: vai para onde assim? Aí eu parei de novo. Pai, em nome de Jesus, minha filha será curada, vai na frente, não tem nada, não vai acontecer igual, não vai ter problema nenhum. Em nome de Jesus, amém. Entrei no carro e fui. Cheguei na Turmãos, ela estava super nervosa, né? Aí eu cheguei, meu filho, o que foi? Papai caiu, baixou a cabeça e tal. E eu disse, cadê? Deixa eu ver esse galo aí. Eu passei a mão. Cadê? Eu passei a mão, procurei. Eu já sabia que eu estava lá, né? Aí eu entrei para falar, disse, cadê o galo? Eu falei, tá aí. Cadê? Não tinha galo. Não tinha nada. Aí a médica foi e fez os exames, porque assim, a gente também tem que ter prudência. Fez os exames, olhou tudo. Não, tá bem, vou deixar aqui a observação, falei que eu olhei a observação, vai para casa. Não teve nada. Aí a fé da gente vai fortalecendo assim. Sim. Passo a passo, de fé em fé. Ah, minha mãe, então quer dizer que você todo dia você está nesse nível de fé? Não. Às vezes eu estou com dor de cabeça, eu boto a mão e oro e não passa. Às vezes, a minha estou doente, eu olho assim, né? Flávio, olha aqui, por favor. A gente precisa reconhecer, nem sempre a gente está com nível de fé elevado. E nesse livro que é o Poder de Reino, ele conta uma história em que uma senhora veio até ele e falou com ele, disse, olha, eu queria que o senhor orasse, eu vou fazer uma cirurgia semana que vem, no mês que vem. Aí ele fez, a senhora tem fé que Deus pode curar? Ela fez, tenho. Ele, então a senhora quer orar para ser curada, para ter que fazer a cirurgia? E ela disse, ela foi sincera. Não, eu creio que eu vou fazer a cirurgia e sair bem. Aí ele fala, eu tive que estava no nível de fé muito alto. Eu tive que descer ao nível de fé dela, orar com ela para que ela fizesse a cirurgia fosse bem sucedida, porque não ia adiantar eu orar por ela, para ela ser restaurada, se ela não cria naquilo. Então a gente entrou em concordância e ela fez a oração, e ela fez a cirurgia e ficou boa. Mas assim, então a gente tem que exercitar, gente, ó, igual musculação, igual academia. A gente vai exercitando a fé, de fé em fé, a gente vai crescendo, começa repreendendo dor de cabeça, daqui a pouco repreende dor de barriga, daqui a pouco repreende uma febre, daqui a pouco repreende uma gripe, daqui a pouco repreende um câncer e ele tem que bater em retirada. Porque ele não tem opção, ele não tem escolha. Amém? Isso tudo graças ao nome de Jesus. Por quê? Porque ele já levou as enfermidades. Nenhuma enfermidade tem autoridade para estar no corpo da gente. Jesus, quando ele morreu, ele pagou o preço por nós. Ele levou as enfermidades. Está lá. Em Isaías 53, 4 e 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Amém. Aí vocês podem dizer, não, Marcos, mas tá, e por que eu fico doente? E porque às vezes eu fico doente, oro, tenho fé e a doença não passa. Irmãos, a doença já passou. Ela já saiu, o que estaria só o sintoma muitas vezes. Porque se você orou com fé, então ela não pode, não é que ela não quer, não é que eu não quero, não é que você não quer, ela não pode, ela não tem legalidade, ela não pode ficar. Agora sim, repreendeu, ela saiu, não aceita de volta. Isso é importante.
é que, às vezes, nós temos fé para algumas coisas e outras não. Ele conta que uma vez ele estava conversando, orando e dizendo a Deus. Ele estava com um plano financeiro e ele falou com Deus porque ele estava naquela situação. Aí você imagina que ele já estava no ministério há muito tempo e Deus disse a ele, porque você não tem fé. Ele se chocou na hora e Deus disse a ele, você tem fé para curar, mas você não tem fé para dar ordem ao dinheiro para mim. E ele disse, naquele momento, ele se alinhou com o Senhor e disse, ok, tá certo, então vou começar a exercer. E começou a exercer a mesma fé que ele tinha para a cura, ele passou a ter para finanças. E ele prosperou. E muito. Tem uma história de pastor também, eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele começou um orfanato. Ele não tinha apoio governamental, não tinha apoio nenhum. E nem tinha internet como a gente tem hoje. E ele começou a obra confiando no Senhor. E ele, no final da vida dele, ele já tinha mais de 6 mil crianças, ele já tinha cuidado. E ele disse, olha, no começo do meu ministério, eu comecei orando por $1. No final, eu já orava por $1 milhão. E no final do meu ministério, a mesma fé que eu orava por $1 era a fé que eu orava por $1 milhão. E o que é que ele quer dizer com isso? Não adianta eu ter fé para um e orar por $1 milhão. Eu tenho que exercer a fé para um, exercer a fé para 1000, exercer a fé para quando chegar em $1 milhão, eu dizer $1 milhão venha e ele vir. Porque a gente não pode duvidar. Uma vez eu saí, eu gosto de contar testemunho da gente, porque eu tenho vivido muito isso. Glória a Deus, eu tenho vivido de verdade muitos milagres da minha vida. Uma vez eu saí de casa, meu carro estava com defeito, um marcador de combustível. E eu estava indo para a oficina. Quando eu entrei numa rua, o carro falhou. Eu disse, você vai chegar no posto. Aí você passa para uns 300 metros para o posto de gasolina, logo depois daquele poder gigante. Quando eu acelerei, o carro morreu, apagou. Aí eu fui na banguela no início. Gente, não é exagero não. No posto, tem a marca assim de sinal para o carro, um quadradinho no chão, não sei se vocês já viram. O carro parou na frente da bomba, assim, ó, dentro do quadrado. Não parou nem um pouquinho na frente, um pouquinho atrás. O frentista chegou assim e disse: esse carro elétrico aqui, trouxe para fazer barulho. O carro parou dentro do posto, na bomba de combustível. Por quê? Porque naquele momento eu exerci fé. Quando o carro falhou, ele disse: você vai chegar no posto. Porque ele já faz um pouquinho antes, você vai chegar no posto. Ele chegou no posto. Depois eu pensando aqui, o senhor disse: você nunca mais vai ficar sem gasolina, vai rodar sem gasolina o resto da vida. Você vai gastar mais 5 reais de gasolina, não, bem, perdi a chance. Não é não. Mas é isso mesmo, a gente vai aprender. Tem um colega também lá de Salvador, que foi quem falou de Jesus pra gente. Uma vez ele veio para os Estados Unidos e ele disse: senhor, se minha fé fosse grande, eu pedi a passagem para os Estados Unidos. Mas como minha fé não é tão grande, me dá metade da passagem. Pouco tempo depois, o pessoal lá do Santiago ligou para ele e disse: Sidney, venha correndo agora, então promoção relâmpago aqui, 50% de desconto na passagem. Aí ele falou: eu devia ter pedido a passagem inteira. Mas assim, ele foi sincero com o senhor. Ele disse: olha, se eu tivesse mais fé, eu podia passar de toda. Como eu minha fé para metade, e Deus honrou o pedido dele. Então, assim, o conselho que eu posso dar a vocês: exerçam a fé nas pequenas coisas. Esse mesmo carro meu aí, outro dia eu saí com ele, e assim, gente, tudo isso é testemunho que a gente precisa dar para o mundo. A gente precisa dar para o mundo. A gente precisa dar, às vezes, para aquele irmão que não tem a mesma fé que a gente. Outro dia eu saí e ele começou a ter problema na ventoinha, aquele ventilador que fica atrás do radiador. E ele não ligava o ar-condicionado, ele ligava, e ele aquecia. Aí ontem eu saí da aula do reino, botei a mão e disse: olha, funciona. Te dou uma aula em nome de Jesus. Todas as coisas que eu baixo no você vai funcionar. Com autoridade. E o carro não funcionou. Mas você vai funcionar. Porque se eu falei, eu tenho fé, você vai funcionar. E ele não funcionou, mas você vai funcionar. E eu botava a mão e declarava: funcione. Ar-condicionado funcione. Carro funcione. Ventoinha volte a funcionar. Porque você está embaixo do nome de Jesus. Quase um mês depois, eu cheguei em casa, parei o carro, quando eu liguei o carro, a ventoinha começou a girar e ligar, funcionou. Porque não tem, gente, não adianta, pode até demorar, pode até. Não,
acontecer nada, mas tem que acontecer. E está até hoje aí, ele está funcionando. Amém. E eu não gastei um real com ele, não. Outro dia eu parei, quando eu parei, acendeu a luz do motor. Eu digo, oxi, que conversa é essa? Botei a mão, olha, funciona normal. Em nome de Jesus. Fui para casa, desliguei, no outro dia, quando eu liguei, apagou a luz. Já tem uns 6 meses, né? Não acendeu mais a luz. Por quê? Fé. A gente precisa exercer isso. A gente precisa exercer. A gente precisa. E aí, quando eu dando carona a um amigo lá do banco, ele falou: eita, Henrique, esse carro seu tá velho de guerra, né? Eu vi com ele de Aracaju. Esse carro eu comprei quando está nascendo, já tem 8 anos já comprei. Esse aqui é guerreiro, meu amigo. A gente fez E aí? Falando para uma amiga que estava toda vez que na volta ruim funciona. Ele aí eu deixo esse luz para ele. Aí é bom que não gasta nem com uma oficina, né? Tem coisa que ainda gasta, mas a maioria não gasta mais não. Amém. Pela fé. Isso mesmo. E aí vem uma outra questão, gente. Prosperidade. Em João 10:10, a fé também é para trazer prosperidade para a gente. Amém. A fé traz salvação, a fé faz a gente andar, mas a fé, ela também é para trazer prosperidade. Lá em João 10:10, ele fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lá em Provérbios 10:22, ele fala também: a bênção do Senhor enriquece e com ela nos dá desgosto. Muitas vezes a gente aprende que ser humilde é ser pobre, que ser humilde é não ter recurso, que ser humilde é não ter condição financeira. Não é. Deus não quer isso para a vida da gente. Deus quer que a gente prospere, avance. Agora tem uma questão muito séria, que uma vez fui lavando os pratos em casa, estava lá fazendo minha parte. Essa história que o marido ajuda está errada, o marido faz a parte dele. Estava lá lavando os pratos e Deus chegou para mim e disse assim: ó, prosperidade nunca deve ser objetivo, ela é resultado. Cara, assim, sabe? O Espírito Santo falou comigo: prosperidade nunca deve ser um objetivo, ela é resultado. A prosperidade é um resultado de uma vida de fé, de uma vida de busca ao Senhor, de uma vida de oração. Amém. Que às vezes a pessoa faz tudo isso buscando a prosperidade e ele se inverte a lógica da coisa. E aí não chega. A gente vê tanta gente sendo enganada aí fora, Sim. dando casa, dando apartamento, dando tudo, esperando que Deus retribua, dê dobro, dê triplo. Não funciona assim. A gente faz porque ama, a gente faz porque entende qual é o propósito de Deus, a gente faz porque entende que é aquilo que vai agradar o Pai e é o que vai dar a gente. Amém? Amém. Oh, glória. Ele fala também lá em Isaías, olha que coisa linda que ele fala. Isaías 1:19. Isso aqui também, gente, é fantástico. Uma frase simples. Aleluia. Isaías 1:19. Olha como a Bíblia traz para Deus falar com a gente no detalhe. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém. Se quiserdes e me ouvirdes. Não adianta eu ouvir a palavra e não querer. Sim. Não adianta eu ouvir a palavra e não me achar digno. Sim. Não adianta eu ouvir a palavra e achar que eu não tenho merecimento. Não adianta eu ouvir a palavra e achar que aquilo não é para mim. Amém. Então, a gente precisa ouvir a palavra. Então, não adianta a gente querer ouvir a palavra. Sim. Que aí é pior ainda, aí que não recebe mesmo. Então, a gente precisa ouvir e querer. Quando a gente passar na frente de alguma coisa que a gente quiser, a gente não vai invejar aquilo. A gente vai dizer: Senhor, eu quero uma casa dessa. Eu não quero essa que eu pensei em dono. Você esteja vendendo, dizer: Senhor, eu quero essa casa para mim. Mas se eu estiver vendendo, Senhor, eu quero uma casa dessa. Porque é isso, porque o Senhor me deu, porque eu sou próspero, porque eu sou abençoado. Porque essa casa, tem outra coisa que eu vou falar para vocês, que eu tenho aprendido muito com o Senhor. Tudo que a gente tem que ter propósito. Eu me lembro que quando eu não tinha carro, uma vez eu disse ao Senhor: Pai, me dá um carro, mas o carro não é para mim só não. O meu carro é para servir os meus irmãos da igreja. Outro dia, saindo lá da igreja,
o Espírito parou, o Espírito é bom trabalhar lá, ele fez, que serve para a gente lá, ele fez, olhou assim e fez, e cabe mais gente aí, se quiser cabe, veja. Mas eu vou ter 8 pessoas no Ford Ka, aquele baratinho lá em Salvador. O irmão fez, irmão, vai estragar seu carro, ele não estraga não. Bora, ninguém vai ganhar não. Por quê? Porque quando a gente tem propósito nas coisas, Deus se agrada. Eu digo a vocês, hoje meu apartamento é pequenininho, o apartamento que eu moro alugado. Eu quero uma casa grande. Ah, mas você quer ostentar? Não, eu quero ter uma casa grande para receber os irmãos, para fazer muita confraternização, para chegar o povo, vem para cá, vem passar aqui o fim de semana com a gente aqui. Para o propósito de Deus, para alcançar pessoas, para alcançar vidas, para abençoar vidas. Amém. Então, tudo que eu faço, tudo que eu tenho hoje, na medida do possível, Senhor, está aqui. É seu, o que é que você quer que eu faça? Eu tenho um irmãozinho lá, toda vez que eu estou na igreja, eu levo em casa falando assim. Aí a pessoa, você vai lá para o Eustáquio, eu digo, meu amigo, é aqui pertinho. Não é longe, longe é de ônibus. Eu estou de carro. E pensa que é maravilhoso. O momento que eu tenho com ele, o momento que eu tenho com minha esposa voltando, ou então eu sozinho com Deus voltando. A gente não pode pensar assim, não, eu vou gastar gasolina, eu vou desgastar meu carro, eu vou gastar meu tempo. Gente, tudo isso é Deus que dá. Sim. E tudo isso Deus multiplica. Amém. Quando a gente pensa assim, não, mas a gasolina está R$7 o litro. Sim, meu Deus, é o dono da prata. Jesus mandou pegar um peixe. Precisa de dinheiro, pega um peixe aí. Tirou ela da boca do peixe. É outra questão. As pessoas acham que riqueza é acumulação. Não é. Quem é mais rico? Uma pessoa que tem 1 milhão lá no banco. Uma pessoa que precisar comprar um celular de agora. Mas assim, peraí. Bota a mão no bolso e o dinheiro aparece. Você toma aqui, celular. Eu quero comprar 1 milhão de celulares. Vai dar 600 milhões de reais. Peraí. Amém. Aleluia. Assim funciona o reino dos céus. Sim. Então a gente precisa dessa consciência que nós, tudo que nós fizermos, tudo que nós tivermos, tem que ter propósito. A gente deve querer, para nós, é lícito, você ter uma casa também para você desfrutar com sua família, para você ter esses momentos, você ter um carro confortável para você fazer suas coisas, mas não pensa só em você. Pensa também no outro. Amém? Amém. Esse primeiro carro que eu comprei, eu queria um carro grande, porque eu não queria carro pequeno, eu odiava o Ford Ka, achava o Ford Ka horroroso, mas suave, minha esposa sempre sonhou em um Ford Ka. Eu passei um mês procurando um carro, do jeito que eu queria, não achei. Aí quando falou nisso, pensando, você não compra um carro do jeito que sua esposa quer, para agradar ela. Você não precisa de carro grande, é só você e ela. Se precisar dar carona aos irmãos, você botou no seu carro, tá bom? Aí você vai comprar um carro. Gostei tanto do carro, que eu vendi e comprei outro, igualzinho. E só não comprei o terceiro porque me Flávio engravidou e eu precisava de um carro maior. Ou seja, eu não queria, fiz com o propósito de agradar minha esposa, gostei mais do carro do que ela. Olha como Deus faz. Amém? Amém. Aí tem outra coisa também, gente, que é importante a gente entender. Que as coisas de Deus, ela tem um tempo. Nem sempre o tempo de Deus, eu já estou terminando, tá? Nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. Nós precisamos ter maturidade espiritual para entender isso. Muitas vezes pedimos coisas a Deus que nós não temos condições de gerir, que nós não temos condições de ter. E eu digo para vocês, na época que eu queria um carro, na época que eu comecei a trabalhar no banco, eu comecei a ganhar um pouco melhor, eu queria um carro veloz, um carro rápido. Carro com motor maior, carro mais potente, carro esporte, e Deus nunca me deu, eu nunca consegui. Depois, aí Flávio engravidou, depois que Flávio engravidou, aí eu fui trocar de carro e comprei um carro maior com motor mais potente. Deus disse, agora você pode ter um carro mais potente, porque agora você tem juízo, você não tinha juízo. Se você pegasse um carro potente mais um tempo atrás, você tinha morrido na estrada. Aí depois que Flávia engravidou de Esther, aí eu peguei esse carro que está comigo até hoje, que é uma bênção. Mas uma bênção mesmo, é uma bênção que o povo gosta de falar. Você fica falando que o carro é uma bênção, não fica dizendo tanto problema pelo mas ele é uma bênção. É abençoado por muitas pessoas. Um carro muito grande, um carro muito potente, um carro muito bom. Mas eu já tinha maturidade para ter aquele bem. Então assim, muitas vezes, se a gente pedir as coisas
e não estiver acontecendo, pergunta para Deus. Ele é o nosso Pai. Pai, estou lhe pedindo isso, por que não chegou ainda? Eu estou pedindo, o Senhor sabe, o meu propósito é bom, é lícito, é correto, o Senhor já não tem a palavra que me é dita, que eu posso ter. Por que não chegou? O Espírito Santo vai lhe revelar. Se você não tiver com maturidade, ele vai te revelar. Ou ele vai dizer, não, ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Espere. Ainda não é tempo. Pra vocês terem uma ideia, eu estava conversando com a nossa reverenda esses dias, e eu estava dizendo a ela que em 2008 para 2009, uma moça que fazia a limpeza lá em casa, ela me chamou e disse, ó, meu pastor quer falar com você. Na hora eu sabia o que era o chamado pastoral. Aí eu disse, não é tempo. 2008 para 2009. E aí eu disse, não vou ver, tem Natal, já desse eu vejo lá. E acabou que eu não fui, porque eu estudei o direcionamento de ir. Em 2017, eu acho, a igreja que eu congregava fechou, 2017 para 2018. E o meu pastor, que já era diácono, disse, eu estou querendo deixar você na frente da igreja. E Deus disse, não é hora. Amém. Cheguei aqui, quando foi em 2021, no ano passado, eu dando uma carona para o irmão da igreja, e ele olhou para minha cara e fez, você sabe que você tem chamado, não sabe? Eu disse, sei. Ele começou a dar risada. Ele, você sabe que é pastor. Eu disse, sei. Aí Deus disse, acelere, agora está na hora. Então, olha, de 2008 para 2021. E eu estou começando o processo, a caminhada para chegar. Mas não é no meu tempo. Eu digo isso todo dia. Eu vou seguir as etapas, mas eu vou deixar Deus trabalhar. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Quando ele disser agora, amém. Então, assim, isso é ter fé, isso é crer. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Fique, amém. Vá, amém. Por mais que a gente tenha, às vezes, por que ficar, por que ir? Porque eu estou mandando, amém. Se é meu Pai, você sabe que é melhor. Amém? Gente, é isso. Queria de coração agradecer o convite de vocês. Eu aprendi demais com vocês. Para mim, quando eu recebi o convite, eu fiquei felicíssimo, um privilégio estar aqui. Quantas vezes vocês precisaram de mim, vocês sabem que vocês podem contar. Reinaldo, você sabe que eu te amo, desde o diaconato lá. Você é precioso. Obrigado. E assim, eu fiquei muito feliz de ver chegar aqui e ver essa obra